Olá pessoal, tudo bem? Olá a todos. Estamos aqui novamente com mais uma aula do nosso estágio Diferentes Contextos da Uninter, entendeu? A aula hoje é sobre revoltas nativistas, entenderam? Então vamos começar, né? Falaremos agora rebeliões nativistas. As revoltas nativistas revelam a insatisfação dos colonos com alguns pontos do pacto colonial, certo? Durante muito tempo, as rebeliões coloniais acontecidas no Brasil foram interpretadas por meio de parâmetros que escapavam da natureza assumida pelas experiências que foram historicamente desenvolvidas. Ainda hoje sabemos que algumas pessoas aprendem ou interpretam as rebeliões coloniais em bloco, julgando quase sempre todos os eventos como uma prova incontestável do desejo da luta pela romântica e patriótica autonomia política da nação. De fato, várias revoltas, motins e conspirações marcaram o nosso passado colonial e revelaram a insatisfação dos colonos e a dificuldade de controle por parte das forças metropolitanas. Contudo, dizer que eles lutavam pela autonomia do nosso povo ou defendiam a construção de uma nação autônoma incorre em um grande equívoco. Afinal de contas, as ideias de povo ou nação brasileira nem sequer eram debatidas nos meios intelectuais da época. Observando os primeiros conflitos ocorridos na colônia, observamos que a intenção fundamental era de promover algumas mudanças nas exigências e práticas impostas pela metrópole. Em nenhum momento, as primeiras grandes revoltas acontecidas entre os séculos 17 e 18 pretendiam extinguir o pacto colonial ou estabelecer a independência da América Portuguesa. Com isso, temos mais um argumento que vai contra a tradicional interpretação dada aos levantes decorridos do período colonial. Conhecidos como revoltas nativistas, esses movimentos tiveram início no século XVII, momento em que diversas regiões da colônia enfrentavam sérias dificuldades econômicas provenientes da crise da economia açucareira. Adentrando o século XVIII, vemos que essas rebeliões persistem com a rigorosa fiscalização imposta por Portugal nessa mesma época. Entre as maiores rebeliões nativistas, destacamos a revolta de Beckman, 1684, a Guerra dos Emboabas, 1708, a Guerra dos Mascates, 1710 e a Revolta de Felipe dos Santos, 1720. Falaremos agora de algumas rebeliões nativistas, certo? Então, vamos falar sobre Aclamação de Amador Bueno, Guerra dos Emboabas, Guerra dos Mascates, Revolta de Beckman e Revolta de Felipe dos Santos. Começar pela Aclamação de Amador Bueno. Ok? Então, durante os séculos 17 e 18, a hegemonia da colonização portuguesa sobre as terras brasileiras foi constantemente abalada. Nesse período, a debilidade econômica do Império Português pode ser justificada pela União Ibérica, 1580 a 1640, período em que os espanhóis controlaram os domínios portugueses no Brasil. Nesse intervalo de 60 anos, muitos bandeirantes paulistas praticavam o apresamento e a comercialização de índios encontrados pelo interior do Brasil. Através dessa atividade, estabelecia-se uma atividade econômica que resolvia o problema da escassez de escravos africanos em território brasileiro. Além disso, durante a União Ibérica, os bandeirantes paulistas constituíram outra rota de comercialização de índios que atendia a demanda por escravos dos colonizadores espanhóis da região do Prata. Por meio dessa rota, os bandeirantes ampliaram seus negócios, conquistando um promissor mercado consumidor da mão de obra indígena. Porém, com o fim da União Ibérica, o governo português veio a interromper o negócio estabelecido pelos bandeirantes. Portugal proibiu a escravização indígena, buscando ampliar seus lucros, ao consequentemente forçar os colonos a comprarem escravos africanos oferecidos pela administração colonial portuguesa.
Inconformados com essa exigência da metrópole, um grupo de bandeirantes paulistas resolveram armar um levante que exigiu o fim da proibição de escravização indígena. Buscando a vitória, os bandeirantes se dirigiram ao fazendeiro Amador Bueno, que também era a favor da escravização indígena. Os bandeirantes paulistas convocaram Amador Bueno para que liderasse a revolta, aceitando o cargo de governador da província de São Paulo. Mesmo prestigiado pelos bandeirantes, Amador Bueno declinou a proposta por eles feita e jurou fidelidade ao governo português. De tal maneira, a revolta bandeirante perdeu sua sustentação. Certo? Vamos para a Guerra dos Emboabas. Guerra dos Emboabas foi o primeiro conflito ocorrido na região das Minas e envolveu bandeirantes. Os primeiros que encontraram o metal precioso e os estrangeiros, pessoas vindas de outras partes do Brasil e de Portugal, os bandeirantes. Os bandeirantes queriam a exploração exclusiva das minas, porém, as pessoas que chegavam depois também deram início à exploração. A guerra aconteceu entre os anos de 1708 e 1709, sendo vencida pelos emboabas, ou seja, os estrangeiros. Logo após o conflito, a coroa portuguesa decidiu intervir na exploração do ouro no Brasil e os bandeirantes foram explorar a região de Goiás e Mato Grosso. Os emboabas, a palavra emboaba tem origem indígena e significa estrangeiro, forasteiro. Durante o período colonial, emboaba era a denominação dada às pessoas que chegaram à região das Minas, onde os paulistas haviam encontrado ouro, estabelecendo-se para explorar metais preciosos. Essa denominação tinha um sentido pejorativo durante o período colonial. Logo após a crise da produção açucareira, no final do século XVII, no Nordeste brasileiro, a coroa portuguesa incentivou a formação de expedições para o interior do Brasil em busca da exploração de metais preciosos. No vilarejo de São Paulo, de Piratininga, expedições particulares foram organizadas para adentrar o sertão brasileiro em busca de metais preciosos e de indígenas, para trabalhar escravizados nas plantações paulistas. As expedições bandeirantes alcançaram as regiões de Minas Gerais, Goiás e Mato Grosso, fazendo as primeiras ocupações de colônias nessas localidades. Ao contrário do Nordeste, a produção paulista não tinha como alvo atender o mercado europeu, mas sim os moradores da região. Era uma produção de subsistência, por isso a mão de obra indígena era ideal. As inúmeras expedições organizadas pelos bandeirantes saíram de São Paulo e avançaram pelo interior do Brasil, encontrando os primeiros indícios de que havia ouro na região. Como o encontro da grande quantidade de metal precioso às margens dos rios e nas minas, os bandeirantes se instalaram para começar a exploração. Com a notícia se espalhando por todas as regiões da colônia, e até em Portugal começava a primeira grande expedição para o interior, iniciando seu povoamento e inaugurando as primeiras cidades. Quais as causas da Guerra dos Emboabas? Com a notícia da descoberta de ouro no sertão do Brasil, inúmeras pessoas migraram para a região das minas em busca da riqueza por meio da exploração do metal precioso. Os bandeirantes vindos de São Paulo foram os primeiros a chegar às minas. Eles solicitaram à coroa portuguesa permissão para explorar exclusivamente e, no entanto, os estrangeiros, ou seja, aqueles que chegaram depois dos paulistas, não queriam saber quem chegou primeiro, mas sim iniciar prontamente a exploração do ouro. Aqueles que chegaram posteriormente foram chamados pejorativamente de emboabas, um termo indígena que significa estrangeiro, forasteiro. Não tardou para que paulistas e emboabas entrassem em conflito disputando a exploração das minas de ouro. Os emboabas, pouco antes da guerra, mataram 2 chefes paulistas que tentaram impor o domínio dos bandeirantes e nomearam Manuel Nunes Viana como governador da região das minas. Dessa forma, os estrangeiros estavam destinados a expulsar os paulistas e obter o domínio da exploração aurífera. O conflito. Os paulistas e os emboabas se confrontaram entre 1708 e 1709. Manuel Nunes Viana liderou as tropas emboabas, enquanto Borba Gato chefiou os bandeirantes na guerra. Manuel Nunes Viana liderou as tropas emboabas, enquanto Borba Gato chefiou os bandeirantes na guerra. Em Campo da Traição, próximo da atual cidade mineira de Tiradentes, aconteceu a batalha mais trágica e que definiu a vitória dos emboabas. Com a expulsão dos paulistas, os estrangeiros tiveram domínio das minas.
Fim da Guerra dos Emboabas. Com a derrota dos paulistas, as minas ficaram sob domínio dos estrangeiros, que impulsionou a ida de novas expedições para a região, vindas de várias partes do Brasil e de Portugal. Quais as consequências da Guerra dos Emboabas? A Guerra dos Emboabas chamou a atenção da coroa portuguesa para a necessidade de intervir na exploração dos metais preciosos no Brasil. Foi criada a Capitania das Minas de Ouro para melhor administrar e fiscalizar tal exploração. Além disso, a coroa começou a cobrar impostos como o quinto, ou seja, 20% do ouro extraído ficavam retidos. E os paulistas foram expulsos da região, mas não desistiram da exploração aurífera e migraram para Goiás e Mato Grosso, descobrindo novas minas de ouro, instalando-se na região e fundando novas vilas, como Vila Boa e Pirinópolis. A economia brasileira se diversificou com o surgimento do comércio interno, que atendia a população que trabalhava nas minas. Ok? Vamos falar agora outra revolta nativista. Vamos falar da Guerra dos Mascates. A Guerra dos Mascates foi um conflito envolvendo fazendeiros de Olinda e comerciantes de Recife, entre 1710 e 1711, pelo domínio político e econômico da capitania de Pernambuco. Logo após a expulsão dos holandeses, em 1654, os fazendeiros de Olinda estavam com grandes dificuldades financeiras para reconstruir seus engenhos, destruídos pela guerra que culminou na expulsão dos invasores. Para recompor as perdas da guerra, Olinda aumentou os impostos, atingindo os comerciantes de Recife, que não estavam na mesma situação dos fazendeiros. Os recifenses conseguiram obter a elevação para a condição de vila e, ao estabelecer os limites com a cidade de Olinda, iniciou-se a Guerra dos Mascates em 1710. O conflito selou o domínio político e econômico de Recife em Pernambuco. Contexto histórico da Guerra dos Mascates. A guerra entre colonos e holandeses em Pernambuco acabou em 1654. Depois de décadas de ocupação do Nordeste brasileiro, os holandeses foram derrotados e expulsos do Brasil. O resultado do conflito foi desastroso para os fazendeiros, pois as plantações de cana-de-açúcar foram destruídas em decorrência da guerra. Enquanto isso, a Holanda investiu nas Antilhas e começou a plantação de cana. Isso fez com que a concorrência contra a produção açucareira do Brasil fosse mais forte. Sem espaço no mercado externo e não tendo condições de responder à concorrência da produção das Antilhas, os fazendeiros pernambucanos se endividaram. Após 2 séculos sendo a principal atividade econômica do Brasil colônia, a produção de cana-de-açúcar entrava em crise. Os fazendeiros de Olinda foram os mais atingidos por essa crise. Eles não tinham condições de reerguer os engenhos destruídos nem comercializar a produção. Ao contrário de Olinda, Recife não dependia da agricultura. O comércio da região era dominado por portugueses e estava em franco desenvolvimento. A cidade foi muito beneficiada durante a invasão holandesa. Maurício de Nassau, administrador dos domínios holandeses no Brasil, remodelou a cidade de Recife, ao contrário da vizinha Olinda. A rivalidade entre recifenses e olindenses estava tanto no campo econômico quanto no político. Recife não foi atingida pela crise do açúcar, ao contrário de Olinda, que dependia da produção açucareira para se manter. Causa da Guerra dos Mascates. Com a crise do açúcar inaugurando o século XVIII, os fazendeiros de Olinda não conseguiam recursos para reerguer suas plantações. A solução foi recorrer aos comerciantes de Recife e pedir empréstimos para voltar a investir na agricultura. Quem dominava o comércio recifense eram portugueses, que eram pejorativamente chamados de mascates. A situação econômica de Olinda estava tão complicada que os empréstimos concedidos pelos comerciantes não foram suficientes para reerguer a cidade após a expulsão dos holandeses. Nesse contexto, a Câmara Municipal da cidade decretou o aumento de impostos e essa medida não atingiu apenas os olindenses, mas também Recife. Era a vez de Recife reagir a essa imposição. Os recifenses conseguiram a elevação à condição de vila, o que lhe dava autonomia em relação a Olinda. Os fazendeiros olindenses temiam que essa medida motivasse os comerciantes de Recife a cobrarem os empréstimos concedidos. Assim sendo, era necessário traçar uma fronteira entre as duas cidades, limitando os domínios de cada uma. A fronteira entre elas foi a causa da Guerra dos Mascates. A Guerra dos Mascates, Olinda não aceitou a autonomia de Recife e, em 1710, invadiu a cidade vizinha
desencadeando a Guerra dos Mascates. Essa invasão foi bem sucedida e os holindenses conseguiram dominar a cidade. Porém, a reação militar de Recife, que teve apoio de outras capitanias, conseguiu desfazer as conquistas dos invasores. No ano seguinte, a coroa portuguesa nomeou Félix José de Mendonça como governador da capitania de Pernambuco. O novo governador da capitania ficou do lado dos portugueses comerciantes de Recife, derrotando Olinda. Com o fim da guerra, em 1711, os revoltosos foram presos e Recife foi elevado à condição de sede administrativa da capitania de Pernambuco no ano seguinte. Alguns participantes da Guerra dos Mascates foram anistiados e os fazendeiros tiveram perdão das dívidas adquiridas. Essa reconciliação foi feita para evitar outro conflito na região. E consequência da Guerra dos Mascates. A capitania de Pernambuco se tornou símbolo da luta contra a invasão estrangeira. Os pernambucanos já mostraram isso quando expulsaram os invasores holandeses. Porém, logo após a Guerra dos Mascates, começou a crescer na capitania um sentimento anti-lusitano. O domínio português se tornou um problema para os colonos. O comércio de Recife, que dava lucros para a capitania, estava nas mãos dos portugueses. Essa guerra envolvendo Olinda e Recife não foi a primeira e nem a última a acontecer na capitania. O sentimento anti-lusitano desencadeado em Pernambuco motivou outras capitanias a questionarem o domínio português no Brasil. Internamente, muita coisa mudou em Pernambuco. No período em que a plantação de açúcar estava no seu apogeu, entre os séculos XVI e XVII, os fazendeiros dominavam a economia da capitania. Olinda era a principal cidade, enquanto Recife era apenas um povoado vizinho. A crise do açúcar, logo após a expulsão dos holandeses, expôs os diferentes cenários que as duas cidades viviam. Olinda estava em crise por conta do enfraquecimento dos latifundiários, enquanto Recife se desenvolvia tanto pelos benefícios recebidos durante a presença holandesa na região, como pelo êxito no comércio, que era dominado pelos portugueses. Logo após a Guerra dos Mascates, Recife saiu como grande vitoriosa e sua importância política e econômica foi reconhecida pela coroa portuguesa ao se tornar a sede administrativa da capitania de Pernambuco. Então, resumindo sobre essa pequeno resumo aqui da Guerra dos Mascates. A Guerra dos Mascates foi um conflito que envolveu fazendeiros de Olinda contra comerciantes de Recife pelo domínio político e econômico da capitania de Pernambuco. Recife obteve a elevação à condição de vila e ao estabelecer limites com Olinda, a guerra foi desencadeada. A coroa portuguesa enviou um novo governante para a região que conseguiu acabar com o conflito, assim Recife tornou-se a sede administrativa da capitania. Ok? Então, falar agora de revolta de Beckman. Okay? Revolta de Beckman. A revolta de Beckman ficou marcada na história brasileira como uma revolta que aconteceu no estado do Maranhão e do Grã-Pará. Certo? Essa revolta começou em 1684 e estendeu-se até o ano seguinte, quando então foi contida pelas forças enviadas por Portugal. A revolta de Beckman aconteceu pela insatisfação da população de São Luís, do Maranhão, com o monopólio exercido pela Companhia de Comércio do Maranhão e com a ação dos jesuítas contra a escravização dos indígenas. Maranhão no século XVII. O estado do Maranhão foi uma criação dos espanhóis. Durante a União Ibérica, o período em que o trono de Portugal e Espanha era ocupado pelo mesmo rei. No ano de 1621, por ordem de Filipe II da Espanha, foi criado o estado do Grão-Pará e Maranhão, o que fez parte de um esforço realizado por espanhóis e portugueses para expulsar invasores que tentavam se fixar naquela região. O primeiro governador desse estado foi o capitão general Francisco Coelho de Carvalho, que esteve à frente do Maranhão por 10 anos. A partir de 1654, esse estado passou a ser designado como o Estado do Maranhão e Grão-Pará. A ordem dos nomes inverteu-se. E essa região englobava territórios que se estendiam do Ceará até a vastidão da Amazônia brasileira. Era um estado pouco habitado e que sobrevivia principalmente de atividades de subsistência, como a produção de alguns itens agrícolas, como algodão, tabaco e cacau. Existiam também muitos que sobreviviam da extração das drogas do sertão, itens como canela, anil e alecrim, e alguns poucos donos de engenho que produziam açúcar. Como a economia do Maranhão era muito simples, havia pouca circulação de dinheiro e o estado dependia bastante do trabalho de escravo realizado pelos indígenas, uma vez que a compra de africanos para cumprir esse papel era bastante dispendioso.
Portanto, era muito comum que fossem realizadas incursões que caçavam, capturavam e revendiam indígenas como escravos. A questão indígena, por sua vez, era muito conflituosa no período colonial por conta da rivalidade existente entre os padres que formavam a Companhia de Jesus, conhecidos como jesuítas, e os colonos, e os segundos desejavam que os indígenas pudessem ser capturados e escravizados. Já os primeiros defendiam que a escravização dos indígenas não fosse permitida, pois assim eles poderiam controlar o trato dos indígenas, educando-os e catequizando-os e explorando o trabalho deles. A partir da década de 1680, a administração colonial determinou que todo o comércio em São Luís fosse realizado pela Companhia de Comércio do Maranhão. Essa companhia entrou em atividade em 1682 e recebeu da coroa autorização para monopolizar o comércio local. Assim, essa empresa era a única que poderia comprar o que fosse produzido pelos moradores do Maranhão e era a única que poderia vender as mercadorias. Esse monopólio era conhecido como estanco. E na questão dos escravos, a Companhia de Comércio do Maranhão tinha como promessa a entrega de remessas regulares de escravos africanos como forma de substituir os indígenas, controlados pelos jesuítas. A promessa era de enviar 10.000 escravos em até 20 anos, mas as remessas de escravos não eram cumpridas. E causas dessa revolta de Beckman. O estado do Maranhão vivia um contexto conturbado no final do século XVII, que foi fruto da insatisfação dos moradores de São Luís com as medidas tomadas pela coroa, por meio da Companhia de Comércio do Maranhão, na questão do monopólio comercial e no descumprimento das remessas de escravos africanos. Outro fator era a insatisfação local com a ação dos jesuítas no controle das populações indígenas. A insatisfação dos moradores de São Luís com a Companhia de Comércio do Maranhão diz respeito ao fato de a empresa pagar preços muito baixos pela produção dos locais, por favorecer terceiros, por não cumprir suas obrigações em relação aos escravos africanos e por não oferecer mercadorias em péssima qualidade. O descontentamento causado pelos jesuítas relaciona-se à criação de leis por parte da coroa que concedia o monopólio do controle dos indígenas a esses religiosos. No caso do Maranhão, foi decretada uma lei em 1º de abril de 1680 que proibia a escravização dos indígenas no estado. Essa lei foi resultado direto dos esforços dos jesuítas para impedir que os colonos escravizassem e aprisionassem os indígenas. Essa situação revoltava as pessoas mais influentes de São Luís, conhecidas como homens bons. Para agravar todo esse cenário, os homens bons de São Luís não aceitavam o fato de o governador da província, Francisco de Sá e Menezes, morar em Belém, cidade que na época era considerada rival de São Luís, fazendo com que eles se sentissem desprezados por sua autoridade. E mais um pouco da revolta de Beckman. Esses fatores levaram os homens bons de São Luís a reunirem para conspirar contra o domínio local. Duas pessoas que faziam parte desse grupo eram Manuel Beckman e Tomás Beckman, dois portugueses que ficaram conhecidos pelo envolvimento com a revolta e por darem o nome ao movimento. Pessoas importantes da região, como Manuel Beckman e Francisco Teixeira de Moraes, começaram a difundir ideias de rebelião e conquistaram um grupo determinado a revoltar-se. Homens bons e outros moradores do Maranhão, insatisfeitos com as autoridades locais, decidiram rebelar-se no dia de uma importante procissão que acontecia em São Luís, Nosso Senhor dos Passos. No dia 24 de fevereiro de 1684, a rebelião teve início quando homens armados conseguiram render os guardas que ficavam na casa de estanco, o local onde a companhia comprava e vendia mercadorias. Em seguida, eles ocupavam locais estratégicos de São Luís e aprisionaram o capitão Mor, representante do governo. Depois de iniciada a revolta e tomado o poder, os rebelados formaram um governo provisório conhecido como Junta Geral de Governo, que era formada por homens bons, homens comuns e membros do clero local, que não eram jesuítas. Entre as medidas tomadas por essa junta estão a deposição do governador do Maranhão, o fechamento da Companhia de Comércio do Maranhão e a expulsão dos jesuítas. Os rebelados de São Luís tentaram levar o movimento para outros locais da província, mas não tiveram sucesso. A cidade de Belém, por exemplo, não aderiu à revolta. E o desfecho da revolta de Beckman. Os rebelados controlaram São Luís por mais de um ano, mas a partir de 1685 eles começaram a perder força. Nesse ano, Portugal enviou uma esquadra a São Luís com a função de retomar o controle sobre a cidade.
Como o movimento tinha perdido força, a esquadra portuguesa conseguiu conquistar São Luís. A etapa seguinte consistiu na punição dos envolvidos na revolta de Beckman. Os dois grandes líderes, Manuel Beckman e Jorge de Sampaio, foram condenados à forca e executados em novembro de 1695. O irmão de Manuel, Tomás Beckman, foi condenado à prisão pelo período de 20 anos. Outros membros da revolta foram condenados à prisão perpétua. Outros foram degredados, que são expulsos da colônia, degredados, e alguns foram condenados ao açoitamento público. Depois que o movimento foi derrotado, os jesuítas retornaram ao Maranhão e o direito deles de explorar os indígenas foi restabelecido, mas mecanismos legais para a obtenção de indígenas como escravos foram criados em 1688. A Companhia de Comércio do Maranhão foi extinta pelo novo governador Gomes Freire de Andrade. Okay. Mais uma revolta nativista, a revolta de Filipe dos Santos. Okay. Falar sobre essa revolta, a revolta de Filipe dos Santos. A riqueza gerada pela exploração das atividades mineradoras durante o período colonial não só inaugurou uma nova fase da história econômica do Brasil, como também promoveu uma radicalização dos instrumentos de controle e fiscalização da administração portuguesa. Em 1719, as chamadas casas de fundição foram criadas com o intuito de arrecadar impostos sobre o ouro e combater o comércio ilegal. Além de buscar maior margem de lucros na exploração mineradora, Portugal também obtinha grandes remessas financeiras pelo monopólio comercial estabelecido pelo Pacto Colonial. Esse monopólio obrigava os colonos a comprar os produtos fornecidos pela metrópole, ao preço imposto por Portugal. Dessa maneira, a fiscalização metropolitana e os altos valores cobrados pelos produtos vindos de Portugal geraram a inconformidade dos colonos frente a essa situação. A tensão entre os mineradores e a administração portuguesa chegou ao extremo quando, em 1720, uma multidão a cerca de 2.000 pessoas oriundas de Vila Rica arrombou a casa do ouvidor Mó e seguiram até Vila do Carmo, atual cidade de Mariana, para exigir do governador Conde de Assumar o fim das casas de fundição e a diminuição das taxas comerciais. Ao receber os revoltosos, o Conde de Assumar prometeu atender todas as exigências feitas. Porém, essa promessa foi uma simples manobra para ganhar tempo. Em 14 de julho daquele mesmo ano, tropas portuguesas foram reunidas com o intuito de reprimir os participantes daquele movimento. Vários mineiros foram presos, entre eles Filipe dos Santos, que foi condenado à morte, e depois de conter a revolta, o governo português resolveu desmembrar a região de Minas Gerais da capitania de São Paulo, com o objetivo de aumentar o controle sobre a região. Ok? Pessoal, frisando mais um pouquinho aqui nas rebeliões nativistas, né? As rebeliões nativistas, como sabemos, né, ocorreram no Brasil entre os séculos 17 e 18 como resultado, em sua maioria, de indisposições com a coroa portuguesa. Durante a colonização do Brasil, muitos problemas foram se apresentando. Tais problemas abrangiam situações como a forma de concessão de terrenos para colonos e aventureiros que vinham de Portugal para aqui se estabelecer, a extração de recursos naturais como o pau-brasil, o apresamento e o tráfico de indígenas, entre outras coisas. Essas situações acabaram promovendo as chamadas contradições da colonização. De tais contradições, as rebeliões nativistas acabariam por se tornar emblemáticas. A expressão rebeliões nativistas refere-se às revoltas e tentativas de revoluções políticas que se desenrolaram em solo brasileiro entre os séculos 17 e 18. Essas rebeliões aconteceram nesse período especialmente porque o sistema colonial, começando efetivamente em 1530, já estava consolidado no Brasil e a corte portuguesa já conseguia exercer sua autoridade na maior parte do território que dominava, sobretudo naqueles que se tornaram os grandes polos de atividade econômica, a capitania de Pernambuco e a capitania de Minas Gerais. Contudo, o estabelecimento pela coroa de regras e de exigências para os colonos, como a cobrança de impostos sobre o que se produzia, chocava-se com as perspectivas dos próprios nativos, que aqui passaram a fazer suas próprias regras, inclusive em alguns momentos articulando-se com outros povos europeus, como os holandeses e os espanhóis. Esse choque de perspectiva gerou situações extremas, provocando confrontos e tentativas de instituição
de governos paralelos com autonomia política. A chamada aclamação de Amador Bueno, que ocorreu na capitania de São Paulo, por exemplo, consistiu em uma tentativa dos bandeirantes paulistas de elegerem um fazendeiro e também bandeirante, Amador Bueno, governador da referida capitania, a revelia da coroa. As razões para tanto vinham das restrições que a coroa portuguesa, após o fim da União Ibérica, passou a impor ao tráfico de índios na colônia, uma das atividades mais lucrativas para os bandeirantes, e sobretudo a comercialização com os espanhóis por meio das fronteiras na região sul. Outro exemplo foi a revolta de Beckman, ocorrida em 1684 na cidade de São Luís do Maranhão. Essa revolta teve como motivo central as exigências de melhoria nas relações entre Maranhão e coroa portuguesa, que, segundo os revoltosos, não garantia o devido amparo à região. Os líderes da revolta eram irmãos Tomás e Manuel Beckman e deram nome ao evento. A rebelião durou cerca de um ano e foi debelada por tropas portuguesas em 1685. Nas primeiras décadas do século XVIII, alguns confrontos tornaram-se notórios e todos estavam direto ou indiretamente associados à administração da coroa portuguesa no Brasil. Três deles são notórios e seguem aqui. A Guerra dos Mascates. Esse conflito ocorreu em meio à situação em que a capitania de Pernambuco encontrava nas décadas que seguiram após a expulsão dos holandeses em 1654. A situação financeira dos senhores de engenho, cujo centro político estava na cidade de Olinda, agravava-se, haja visto que os bancos da Holanda que os financiavam no passado não mais o faziam. Como tinham controle sobre a autoridade local, a Câmara de Olinda, esses senhores de engenho induziam o governo a aumentar os impostos que os comerciantes tributavam. A maior parte desses comerciantes estava em Recife e em protesto. Entre os anos de 1710 e 1711, rebelou-se contra Olinda. Esses comerciantes eram chamados de mascates, por isso o nome da revolta. Guerra dos Emboabas. Essa guerra ocorreu 2 anos antes da Guerra dos Mascates, porém na cidade de Minas Gerais. Assim como o termo mascate era atribuído pejorativamente aos comerciantes recifenses pelos senhores de engenho de Pernambuco, o termo emboada era usado pelos mineiros em geral, bandeirantes paulistas estabelecidos na capitania de Minas Gerais em referência aos estrangeiros que vinham a essa capitania à procura de metais preciosos. A guerra aconteceu, portanto, entre paulistas e os emboabas, tendo solução apenas no ano de 1709. A Revolta de Vila Rica. Essa revolta, conhecida também como Revolta Filipe dos Santos, Revolta de Filipe dos Santos é igual à Revolta de Vila Rica. Também ocorreu na capitania de Minas Gerais, porém não entre mineiros e prospectores de metais, mas entre líderes políticos locais e autoridade real da coroa portuguesa. Os motivos da revolta da Vila Rica, o lugar onde o conflito estourou, eram semelhantes às das outras. A imposição de alta carga tributária impostos aos nativos pela coroa. O conflito se deu no ano de 1720. O seu nome secundário remete a um dos revoltosos, o tropeiro Filipe dos Santos. A revolta de Vila Rica, em especial, tornou-se um preâmbulo para as chamadas rebeliões separatistas, como a Inconfidência Mineira. Ok? Olá, pessoal. Continuando mais um pouco aqui com revoltas nativistas, né, do período colonial. Estamos aqui agora, vamos falar mais um pouco e logo depois os exercícios de fixação. Ok? As revoltas do período colonial foram separadas em nativistas e separatistas. Os movimentos foram marcados por repressão popular e o descontentamento com as medidas tomadas pela coroa portuguesa. Por causa desse descontentamento, né, com a coroa portuguesa. Ok? Quais foram as principais revoltas do período colonial? As revoltas do período colonial brasileiro foram separadas em interesses nativistas e separatistas. Os movimentos nativistas surgiram no final do século XVII no intuito de mostrar o descontentamento que os colonos brasileiros tinham com as decisões da coroa portuguesa. Os movimentos separatistas lutavam pela independência dos territórios brasileiros em relação a Portugal. Eles eram baseados na autonomia dos povos e motivados por questões políticas, econômicas, religiosas ou culturais. O Brasil foi colonizado em 1500 pelos portugueses, iniciando a extração do pau-brasil. Eles mantinham relações com os índios por meio da prática denominada escambo, que consistia na troca de alimentos.
Ao decorrer do tempo, Portugal sofreu ameaças de perder a terra brasileira e novas práticas surgiram. Portugal transportava tudo que era produzido no Brasil para a metrópole e assim ficava com todo o lucro final. Essa relação era inspirada no mercantilismo e o modelo comercial aplicado era chamado de Pacto Colonial. As metrópoles tinham como objetivo enriquecer cada vez mais com o que era produzido nas colônias. No Brasil, a cana-de-açúcar era bastante explorada, principalmente na região Nordeste. Porém, com a descoberta do ouro, o açúcar deixou de ser a principal fonte de riqueza. As terras brasileiras estavam cada dia mais sendo exploradas, o que consequentemente gerou um descontentamento popular. Ocasionando no final do século XVII um movimento de revolta, no século XVIII novas revoltas surgiram denominadas de nativistas e separatistas. As revoltas nativistas foram Revolta de Beckman, Guerra dos Emboabas, Guerra dos Mascates, Revolta de Filipe dos Santos, né? Também chamada de, se não me engano, de Revolta de Vila Rica. As revoltas separatistas foram Inconfidência Mineira e Conjuração Baiana. Principais características das revoltas do período colonial. Revoltas nativistas, as revoltas nativistas, né? Revolta dos Beckman, aconteceu em 1684 no Maranhão, liderada pelos irmãos Manuel e Thomas Beckman. Exigia melhorias na administração do colonial e repressão violenta dos portugueses contra os participantes. Guerra dos Emboabas, aconteceu entre 1708 e 1709 em Minas Gerais. O conflito foi motivado porque os bandeirantes pediam exclusividade na exploração do ouro, mas os portugueses continuavam com a exploração crescentemente. O nome Emboaba definia aqueles que tentaram liderar a região de ouro depois. Um dos principais conflitos, Capão da Traição, teve em média 300 mortos paulistas pelos Emboabas. Em 1709, a coroa portuguesa decretou que as capitanias de Minas Gerais, São Paulo e Rio de Janeiro fossem separadas. Guerra dos Mascates ocorreu em 1710 e 1711, em Pernambuco. Havia participação dos senhores de engenho de Olinda e dos comerciantes portugueses localizados em Recife. Recife foi denominada vila, o que desagradou os aristocratas rurais de Olinda. Portugal teve que intervir e gerar um acordo entre Recife e Olinda. Revolta de Filipe dos Santos, ou de Vila Rica, ocorreu em 1720, liderada por Filipe dos Santos. Filipe dos Santos simbolizava o descontentamento dos donos de minas de ouro em Vila Rica com a cobrança do quinto e a instalação das casas de fundição. Filipe foi condenado pela coroa portuguesa à morte e o movimento chegou ao fim com extrema violência. Revolta separatista teve a Inconfidência Mineira, desenvolvida em 1789 em Minas Gerais, contra a exploração dos portugueses, a favor da independência de Minas Gerais, movimento descoberto antes de realmente acontecer. Metrópole puniu os envolvidos violentamente. Tiradentes era um dos envolvidos e foi morto, esquartejado em praça pública para servir de exemplo e ninguém tentar organizar outra revolta. Conjuração Baiana aconteceu em 1798 na Bahia, tinha como objetivo separar Brasil de Portugal e dar fim ao trabalho escravo. A coroa portuguesa reagiu com violência contra os manifestantes. Vamos lá, partir agora para os exercícios. Exercício 1. A elevação de Recife à condição de vila, os protestos contra a implantação das casas de fundição e contra a cobrança do quinto, a extrema miséria e carestia reinantes em Salvador no final do século XVIII foram episódios que colaboraram respectivamente para as seguintes sublevações coloniais. Quais eram? Então, isso aí ficou letra E. Guerra dos Mascates, revolta de Filipe dos Santos e conjura dos alfaiates. A elevação de Recife, a condição de vila, os protestos contra a implantação das casas de fundição e contra a cobrança do quinto, a extrema miséria e carestia reinantes em Salvador no final do século XVIII foram episódios que colaboraram respectivamente para as seguintes sublevações coloniais. Letra E, Guerra dos Mascates, revolta de Filipe dos Santos e conjura dos alfaiates. Questão 2.
A Guerra dos Emboabas, 1707 a 1709, e a Inconfidência Mineira, 1789, foram revoltas ocorridas no Brasil. Sobre elas, assinale a alternativa correta. Letra A. Ambas tinham o objetivo de separar o Brasil de Portugal e ocorreram na região da mineração. Letra B. A primeira é considerada uma revolução separatista e mais radical do que a segunda, tendo ocorrido na região de São Paulo, liderada pelos bandeirantes. Letra C. Tanto a primeira como a segunda foram influenciadas pelas ideias iluministas e pela independência das 3 colônias inglesas, mas só a segunda teve êxito nos seus objetivos. Letra D. A primeira foi bem sucedida, garantindo aos paulistas a posse da região da mineração, enquanto a segunda foi reprimida pela coroa portuguesa antes de acontecer. Letra E. Ambas ocorreram na mesma região do Brasil, contra a dominação portuguesa na área da mineração. No entanto, somente a segunda teve influência das ideias iluministas europeias. Ou seja, falando aqui, a Guerra dos Emboabas, 1707 a 1709, e a Inconfidência Mineira, 1789, né? Letra E. Ambas ocorreram na mesma região do Brasil, né? Nas Minas, e contra a dominação portuguesa na área da mineração. No entanto, somente a segunda teve influência das ideias iluministas europeias. A Inconfidência Mineira teve influência dessas ideias iluministas. Questão 3. A confrontação entre a loja e o engenho tendeu principalmente a assumir a forma de uma contenda municipal de escopo jurídico institucional entre um Recife florescente que aspirava à emancipação e uma Olinda decadente que procurava mantê-lo, numa sujeição irrealista. Esta ingênua fachada municipalista não podia, contudo, resistir ao embate dos interesses em choque, e logo revelou-se o que realmente era: o jogo de cena a esconder uma luta pelo poder entre o credor urbano e o devedor rural. Vamos lá, o autor se refere, letra A, ao episódio conhecido como Aclamação de Amador Bueno. Letra B, a chamada Guerra dos Mascates. Letra C, os acontecimentos que procederam à invasão holandesa de Pernambuco. Letra D, as consequências da criação por Pombal da Companhia Geral de Comércio de Pernambuco. Letra E, as guerras de independência em Pernambuco. Essa terceira questão, né, ficou a questão B, a chamada Guerra dos Mascates, né? Confrontação entre a loja e o engenho tendeu principalmente a assumir a forma de uma contenda municipal de escopo jurídico institucional entre um Recife florescente que aspirava à emancipação e uma Olinda decadente que procurava mantê-lo numa sujeição irrealista. Isso é a Guerra dos Mascates, que foi confronto entre Recife e Olinda. Quarta questão. A Guerra dos Emboabas, a dos Mascates e a Revolta de Vila Rica, né, que é a de Filipe dos Santos, verificadas nas primeiras décadas do século XVIII, podem ser caracterizadas como: letra A, movimentos isolados em defesa de ideias liberais nas diversas capitanias com a intenção de se criarem governos republicanos. Letra B, movimentos de defesa das terras brasileiras que resultaram num sentimento nacionalista visando a independência política. Letra C, manifestações de rebeldia localizadas que contestavam alguns aspectos da política econômica de dominação do governo português. Letra D, manifestações das camadas populares das regiões envolvidas contra as elites locais, negando a autoridade do governo metropolitano. E letra E, manifestações separatistas de ideologia liberal contrárias ao domínio português. Essa aí, então, ficou letra C. Manifestações de rebeldia localizadas que contestavam alguns aspectos da política econômica de dominação do governo português. Né? Guerra dos Mascates, Guerra dos Emboabas e a dos Mascates e a Revolta de Vila Rica, verificada nas primeiras décadas do século XVIII, pode ser caracterizada como manifestações de rebeldia localizadas que contestavam alguns aspectos da política econômica de dominação do governo português. Bom, questão 5. Contextualizando historicamente a Guerra dos Mascates, a que poesia se refere... Contextualizando historicamente a Guerra dos Mascates, a que poesia se refere, é correto afirmar que ela, letra A,
Teve conotação nativista, mas não anti-lusitano, uma vez que foi um movimento resultante da luta entre os grandes proprietários de terra de Olinda e o governo pelo comércio interno do açúcar do Recife. Letra B. Resultou da insatisfação das camadas mais pobres da população de Vila de Olinda contra o controle da produção e comercialização dos produtos de exportação impostos pelo comerciante de Recife. Letra C. Refletiu a lógica do sistema colonial. De um lado, os colonos latifundiários de Olinda, endividados e empobrecidos. De outro lado, os comerciantes metropolitanos de Recife, credores e enriquecidos. Letra D. Significou o marco inicial da formação do nativismo na colônia. De um lado, criou um forte sentimento anti-lusitano, que se enraizou em Olinda. De outro, intensificou a luta contra os comerciantes lusos de Recife. Letra E. Foi um dos mais importantes movimentos de resistência colonial. De um lado, a recusa dos proprietários rurais de Olinda em obedecer à metrópole. De outro, a luta dos comerciantes de Recife pelo monopólio do açúcar. Então isso aí ficou letra C. Refletiu a lógica do sistema colonial. De um lado, os colonos latifundiários de Olinda, endividados e empobrecidos. De outro, os comerciantes metropolitanos de Recife, credores e enriquecidos. Ok. Ok, então, a lógica do sistema colonial, de um lado, os colonos latifundiários de Olinda, endividados, empobrecidos, de outros, comerciantes metropolitanos de Recife, credores e enriquecidos. Essa é a correta, letra C. Questão 6. O ideário da Revolução Francesa, que, entre outras coisas, defendia o governo representativo, a liberdade de expressão, a liberdade de produção e de comércio, influenciou no Brasil a Inconfidência Mineira e a Conjuração Baiana. Por quê? Letra A. Cedia expressões de intelectuais estrangeiros que queriam divulgar suas obras no Brasil. Letra B. Servia os interesses comerciantes holandeses aqui estabelecidos que desejavam influir no governo colonial. Letra C. Satisfazia os brasileiros e os portugueses que desta forma conseguiram conciliar suas diferenças econômicas e políticas. Letra D. Apesar de expressar as aspirações de uma minoria da sociedade francesa, aqui foi adaptado pelos positivistas aos objetivos dos militares. E letra E. Foi adotado por proprietários, comerciantes, profissionais, liberais, padres, pequenos lavradores, libertos e escravos, como justificativa para sua oposição ao absolutismo e ao sistema colonial. Então, questão 6 ficou letra E. Foi adotados por proprietários, comerciantes, profissionais liberais, padres, pequenos lavradores, libertos e escravos como justificativa para sua oposição ao absolutismo e ao sistema colonial. Certo? O ideário da Revolução Francesa, que, entre outras coisas, defendia o governo representativo, a liberdade de expressão, a liberdade de produção e de comércio, influenciou no Brasil a Inconfidência Mineira e a Conjuração Baiana. Por quê? Porque foi adotado por proprietários, comerciantes, profissionais, liberais, padres, pequenos lavradores, libertos e escravos, como justificativa para sua oposição ao absolutismo e ao sistema colonial. Questão 7. A colonização brasileira foi sempre marcada por confrontos que refletiam a diversidade de interesses presentes na sociedade colonial, como pode ser observado nos... Letra A. Conflitos internos sem conteúdo emancipacionista, como a Guerra dos Emboabas e dos Mascates. Letra B. Ideais monárquicos e democráticos defendidos pelos mineradores e agricultores na Conjuração Baiana, Conjuração Mineira. C. Projetos imperiais adotados pela Revolução Pernambucana de 1817 por influência da burocracia lusitana. D. Reações contrárias aos monopólios, como na Conjuração Baiana, organizada pelos comerciantes locais. E. Características nacionalistas de todos os movimentos ocorridos no período colonial, como nas revoltas do Rio de Janeiro e de Beckman. Ok, essa aí então ficou letra A. Conflitos internos sem conteúdo emancipacionista, como as guerras dos Emboabas e dos Mascates, que não tinham conteúdo emancipacionista. E sim, era conteúdo de desacordo com o domínio português nas colônias, né? Principalmente econômico e administrativo. Ok? Questão 8. A coalizão de magnatas comprometidos com a Revolução Mineira não era
monolítica, tendo na multiplicidade de motivações e de elementos envolvidos uma debilidade potencial. Os magnatas esperavam alcançar seus objetivos sob cobertura de um levante popular. Assinale a interpretação correta sobre o texto referente à Inconfidência Mineira. Letra A. A Inconfidência Mineira era um movimento de elite com propostas sociais indefinidas e que pretendia usar a derrama como pretexto para levante popular. Letra B. O movimento mineiro tinha sólido apoio popular e eclodiria com a adesão dos dragões à polícia local. C. Os envolvidos não tinham motivos pessoais para aderir à revolta articulada em todo o país através de seus líderes. D. A conspiração entrou na fase da luta armada, sendo derrotada por tropas metropolitanas. E a segurança perfeita e o sigilo do movimento impediram que delatores denunciassem a revolta ao governo. Questão 8, letra A. A Inconfidência Mineira era um movimento de elite com propostas sociais indefinidas e que pretendia usar a derrama como pretexto para o levante popular. Era mais um movimento separatista. Questão 9. Antunes voltou ao Capão e transmitiu aos seus companheiros as promessas de Bento. Os paulistas saíram dos matos aos poucos, depondo as armas. Muitos não passavam de meninos, outros eram bastante velhos. Sujos, magros, cambaleavam, apoiavam-se em seus companheiros e estendiam a mão, ajoelhados, suplicando por água e comida. Bento fez com que os paulistas se reunissem numa clareira para receber água e comida. Os emboabas saíram da circunvalação, formando-se em torno dos prisioneiros. Bento deu ordem de fogo. Os paulistas que não morreram pelos tiros foram sacrificados a golpes de espada. O texto trata do chamado Capão da Traição, episódio que faz parte da Guerra dos Emboabas, que se constituiu, letra A, em um conflito opondo paulistas e forasteiros pelo controle das áreas de mineração e tensões relacionadas com o comércio e a especulação de artigos de consumo como a carne de gado, controlado pelos forasteiros. Letra B. Em uma rebelião envolvendo senhores de Minas de regiões distantes dos maiores centros, como Vila Rica, que não aceitavam a legislação portuguesa referente à distribuição das datas e cobrança do dízimo. Letra C. No primeiro movimento colonial organizado que tinha como principal objetivo separar a região das Minas Gerais no domínio do Rio de Janeiro, assim como da metrópole portuguesa, que teve participação de escravos. Letra D. No mais importante movimento nativista da segunda metade do século XVIII, que envolveu índios cativos, escravos africanos e pequenos mineradores e faiscadores contra a criação das casas de fundição. Então a 9, questão 9 ficou letra A. Isso mesmo. Letra A. O texto tratado chamado Capão da Traição, episódio que faz parte da Guerra dos Emboabas, que se constituiu em um conflito opondo paulistas e forasteiros pelo controle das áreas de mineração e tensões relacionadas com o comércio e a especulação de artigos de consumo como a carne de gado, controlada pelos forasteiros. Questão 10. O desenvolvimento da economia mineradora no século XVII teve diferentes repercussões sobre a vida colonial, conforme se apresenta caracterizado numa das opções a seguir. Assinale. Letra A. Incremento do comércio interno e das atividades voltadas para o abastecimento na região Centro-Sul. Letra B. O movimento de interiorização, conhecido como bandeirismo, responsável pelo fornecimento de mão de obra indígena para as minas. Letra C. Descentralização da administração colonial para facilitar o controle da produção. Letra D. Sufocamento dos movimentos de rebelião graças à riqueza material gerada pelo ouro e pela prata. E letra E. Retorno em massa para a metrópole dos colonos enriquecidos pela nova atividade. Questão certa, então, ficou letra A também. Tudo letra A. Desenvolvimento da economia mineradora do século XVII teve diferentes repercussões sobre a vida colonial, conforme apresenta caracterizado uma das opções a seguir assinale. Então foi a letra A. Incremento do comércio interno e das atividades voltadas para o abastecimento na região Centro-Sul. Entendeu? Desenvolvimento da economia mineradora do século XVII. Incremento do comércio interno e das atividades voltadas para o abastecimento na região Centro-Sul. Letra A. Olá pessoal, voltando aqui com mais umas questões de rebeliões nativistas, né? E separatistas também. Questão 1. Rebeliões nativistas e separatistas. O século XVIII foi palco de uma série de movimentos e sedições nos quais
Em diferentes graus e a partir de diferentes estratégias, os vassalos da América Portuguesa procuraram redefinir o formato de suas relações com a coroa portuguesa. Considerando-se esse contexto, é correto afirmar que a revolta de Filipe dos Santos em Minas Gerais, na primeira metade do século, reforçou os mecanismos de controle sobre os vassalos. Letra B. A revolta do Vintém e a do Quebra-Quilos, na segunda metade do século, ao desafiarem a coroa, colocaram em crise a sede do vice-reinado. C. A revolta dos Távora procurou estabelecer novos limites para a cobrança do subsídio literário destinado à educação dos vassalos. Letra D. Os conflitos entre paulistas e emboabas nas Minas Gerais levaram à instalação das casas de fundição nessa capitania. Qual foi a certa? Letra A. A revolta de Filipe dos Santos em Minas Gerais, na primeira metade desse século, reforçou os mecanismos de controle sobre os vassalos. Ok? Revolta de Filipe dos Santos em Minas Gerais, na primeira metade desse século, reforçou os mecanismos de controle sobre os vassalos do século XVIII. Né? Questão 2. Leia o texto. As ordens já são mandadas, já se apressam os meirinhos, entram por salas e alcovas, relatam roupas e livros. Compêndio de dicionários e tratados eruditos sobre povos, sobre reinos, sobre invenções e concílios e as sugestões perigosas da França e Estados Unidos. Mably, Voltaire e outros tantos, que são todos libertinos. Ok? A respeito da caracterização dos inconfidentes, tema presente em todo o romanceiro, considere o texto adiante. A análise da extração social dos revolucionários indica claramente que em Minas a inquietação está lastreada pela prosperidade de lavras, terras de lavoura, de gado e de escravos. A revolução é intentada por homens de posse. A medida da coroa que incidiu sobre essas posses e acirrou os desejos de rompimento com a metrópole foi a letra A. Resolução da rainha Dona Maria I de proibir a agricultura de subsistência na região de Minas Gerais. Letra B. Ameaça da derrama, cobrança de 100 arrobas de ouro anuais a todos os habitantes de forma indiscriminada. Letra C. Nomeação de contratadores encarregados de cobrar todos os tributos destinados à metrópole. Letra D. Oficialização do quinto imposto que incidia sobre a produção mineradora, da qual 20% destinava-se a Portugal. E letra E. Instituição da devassa por ação dos proprietários suspeitos de conspirarem contra a coroa. Qual seria correto? Letra B. Né? Ameaça da derrama, cobrança de 100 arrobas de ouro anuais a todos os habitantes de forma indiscriminada. Né? Foi isso. A medida da coroa que incidiu sobre essas posses e acirrou os desejos de rompimento com a metrópole. Foi a ameaça da derrama, cobrança de 100 arrobas de ouro anuais a todos os habitantes de forma indiscriminada. Letra B. 3. Rebeliões nativistas e separatistas. A luta para construir a autonomia política do Brasil contou com várias rebeliões, em que se destacaram reflexões sobre a questão da escravidão, que tanto atingiu nossa história. E os escravos foram decisivos para a produção da riqueza social e sofreram com a exploração política e física dos seus senhores. Sobre a luta contra a escravidão no Brasil, podemos afirmar que, letra A, não houve resistências dos grandes proprietários preocupados apenas com os lucros da exportação de seus produtos. Letra B, a revolta dos alfaiates na Bahia mostrou-se contra a escravidão e teve apoio da população mais pobre de Salvador. Letra C, todas as rebeliões políticas do século XVIII foram claramente contra a escravidão, sobretudo as que ocorreram em Pernambuco. E letra D, a vinda das ideias liberais para o Brasil e nada contribuiu para o fim da escravidão no século XIX. E letra E, o fim do tráfico em 1850 não teve relação com a luta contra a escravidão, não abrindo, pois, espaços para novas reivindicações de liberdade. Essa número 3 aí ficaria letra B. Né? Letra B. A revolta dos alfaiates na Bahia mostrou-se contra a escravidão e teve apoio da população mais pobre de Salvador. Ok.
Mais uma, questão 4. Rebeliões nativistas e separatistas. Acerca da Inconfidência Mineira, 1789, é correto afirmar que: letra A. A coroa portuguesa, diante da possível vitória do movimento, negociou com os inconfidentes e propôs a anistia total aos revoltosos. Letra B. O projeto dos inconfidentes, com o objetivo de deslocar a mão de obra para as minas, incluiu o fechamento de engenhos e das fábricas de tecidos. Letra C. A maior parte da direção do movimento era formada por pessoas pobres. Em suas propostas havia defesa da extinção da propriedade privada. Letra D. A rebelião ocorreu em um contexto na qual acontecia a diminuição da produção do ouro e o aumento da cobrança de impostos por parte da coroa portuguesa. E letra E. A introdução do trabalho livre em substituição à mão de obra escrava e a indenização aos grandes proprietários escravistas eram defendidas pelos inconfidentes. Então ficou questão 4, letra D. A rebelião ocorreu em um contexto no qual acontecia a diminuição da produção do ouro e o aumento na cobrança de impostos por parte da coroa portuguesa. Né? Essa é a letra D, falando da Inconfidência Mineira. Ok? Então é isso, pessoal. Até a próxima. Um abraço.